Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos falar bastante sobre o nosso gigante da colina e tem muita coisa para a gente falar. Vamos falar sobre reforços, sobre a busca do Vasco por um novo treinador, teve técnico português que foi oferecido ao Vasco da Gama e você vai ficar sabendo aqui nesse vídeo. Vamos falar sobre Medel, atualizar a situação também de Lanzini, o Vasco ainda não desistiu, né, da contratação desse jogador. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar aqui. O vídeo vai começar depois da vinheta, mas antes da vinheta é aquele esquema, né? Eu conto com você primeiro deixando aquele like, que é muito importante. Deixa o like agora, porque lá no final do vídeo você pode esquecer. E conto com a sua inscrição também. Estamos aí em busca dos 200 mil inscritos aqui no canal. Já estamos quase chegando em 197 mil vascaínos aqui. Se você não for inscrito, se inscreva. A vinheta vai rodar e eu já estou voltando. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo aqui falando da FUT Fanatics, que é parceira aqui do canal Machão da Gama. Se você quer comprar camisas do Vasco com o menor preço da internet, você procura a FUT Fanatics. Na FUT Fanatics só tem produtos oficiais, tá? Todos os produtos da FUT são oficiais. Pode comprar sem medo e você recebe no conforto da sua casa e você vai estar ajudando, né, o Vascão, afinal de contas, está adquirindo um produto oficial. Se liga nessa promoção que está rolando na FUT Fanatics. Essa camisa aí tá saindo num precinho camarada e ainda tem cupom de desconto ativo que tá aparecendo também aí na imagem, beleza? FUT Fanatics, parceira aqui do canal Machão da Gama, link na descrição desse vídeo. Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre Medel, né? O chileno Gary Medel está acertado com o Vasco da Gama. Ontem a gente trouxe aqui essa informação, né? Informação em primeira mão do jornalista Vene Casagrande. No vídeo de ontem à noite a gente falou sobre isso aqui. Medel chegou a um acordo com o Vasco da Gama, a documentação já foi enviada e o jogador é aguardado aqui no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira. O jogador vai tirar esses dias agora de folga, né? Ele estava em temporada, disputou a última temporada no futebol italiano, na equipe do Bolonha, onde ele tem contrato até depois de amanhã, né? Até sexta-feira ele tem contrato com a equipe do Bolonha. E aí no final de semana ele vai descansar ali com a família e na segunda-feira ele já é aguardado no Rio de Janeiro. Lembrando que a janela de transferências abre no próximo dia 3, né? A partir do dia 3 o Vasco já pode inscrever novos jogadores. Medel está acertado com o Vasco e é aguardado na segunda-feira no Rio de Janeiro. E o Vasco só vai fazer o anúncio oficial da contratação do Medel depois do dia 30, né? Porque até o dia 30 ele tem contrato com a equipe do Bolonha. Quem o Vasco anunciou ontem foi o Serginho, né? Tá aparecendo aí a foto na sua tela. Serginho foi anunciado ontem de forma oficial, atacante que assinou com o Vasco até 2025, e ele vai usar a camisa de número 70. Serginho será o camisa 70 no Vasco da Gama. Amanhã ele terá uma entrevista coletiva, né, que deve ser transmitida ali pela Vasco TV, para falar pela primeira vez aos jornalistas como jogador do Vasco da Gama. Serginho mandou um recado, né, de boas-vindas ali para a torcida do Vasco da Gama. Confira só. Galera, que é o Serginho, chegando no Vascão. Muito feliz de estar aqui vestindo essa camisa. Eu sei do peso dela, da pressão, mas tenho certeza que vai dar tudo certo. Então tá aí, esse é o atacante Serginho, também confirmado já como reforço do Vasco da Gama, e é mais um que vai poder ser registrado no bid da CBF somente a partir do dia 3 de julho, né? Que é quando a janela de transferências estará aberta. Bom, já falamos aqui do Serginho, falamos do Medel, e o assunto agora é o reforço que bem provavelmente será anunciado no dia de hoje, que é o zagueiro Maicon. Maicon também já assinou com o Vasco da Gama, né? O contrato do jogador irá até o fim dessa temporada, com uma cláusula de renovação por mais uma temporada, caso algumas metas sejam atingidas. Então já está tudo certo entre Vasco e o Maicon. Ele assistiu a partida do Vasco contra o Cuiabá, lá no estádio da Ilha do Governador, a vitória do Vasco por 1-0. Ele estava lá junto com os jogadores não relacionados, com a comissão técnica, com a diretoria. Já está tudo certo e o zagueiro Maicon deve ser anunciado ainda hoje como reforço
do Vasco da Gama. Então, nesse início aí de janela de transferências, o Vasco tem 3 contratações acertadas, né? O Serginho, que já foi apresentado, o Medel, que já está fechado, e também o zagueiro Maicon, que já está fechado e deve ser anunciado hoje. As 3 primeiras contratações do Vasco aí nessa janela de transferências, né, que vai abrir na próxima semana. O que a gente tem de comum nesses jogadores? A experiência, né? Todos eles jogadores já rodados, com passagem aí no futebol europeu, etc e tal, jogadores mais experientes até para ajudar, né, nesse elenco do Vasco, que é um elenco muito jovem. A gente até brinca que o elenco do Vasco de vez em quando parece uma creche. Bom, vamos falar agora aqui de Lanzini, né? O Vasco ainda não desistiu da contratação do Lanzini, a situação segue indefinida. Informação dada ontem pelo companheiro Flávio Dias, do canal Atenção Vascaínos, é que o Lanzini ainda está de férias com a sua família e o empresário do jogador pediu para que o Vasco aguarde, que logo eles vão dar um retorno, né, sobre a proposta do Vasco da Gama. Então a situação do Lanzini ainda está indefinida, né? A gente não sabe se o jogador vem ou não para o Vasco da Gama, mas é claro que é uma negociação bastante complicada, né? Essa situação do Lanzini. Seria uma contratação excelente, seria um jogador que realmente elevaria o nível, né, desse time do Vasco, mas é uma contratação difícil de acontecer. O jogador ainda está de férias e ainda não respondeu à oferta do Vasco da Gama. Até por isso, né, nos últimos dias, o assunto Lanzini caiu um pouquinho no esquecimento, né? A gente falou pouco sobre essa situação, exatamente por não ter nenhuma novidade, né? O Vasco está aí em compasso de espera, aguardando a resposta, né, dos empresários e também do jogador. Uma negociação que esfriou mesmo foi a do Lianco. Lianco, inclusive, já está voltando para a Inglaterra, onde ele vai se reapresentar ao Southampton. O Vasco tentou a negociação, fez a oferta que foi recusada, né, pelo Southampton, e a negociação que já esteve mais próxima de acontecer nesse momento está estagnada, né? E diria eu que hoje a chance do Lianco vir para o Vasco da Gama é bem pequena. E agora, para encerrar aqui o nosso vídeo, a gente vai falar sobre a busca do Vasco por um novo treinador. O Vasco, no domingo, será comandado pelo treinador William Batista, né, o interino que venceu o Cuiabá por 1-0. Jovem treinador, bastante promissor, tem 30 anos de idade e vai ter essa missão, né, de comandar o Vasco no clássico contra o Botafogo, líder do campeonato. Com toda certeza um jogo que será muito difícil para o Vasco. E nessa busca aí por um novo treinador, o Vasco teve um técnico português oferecido. E tem uma curiosidade, né? O nome desse técnico português também é Vasco. O nome dele é Vasco Seabra. Então, o técnico português Vasco Seabra foi oferecido ao Vasco da Gama. É um treinador que tem 39 anos de idade e vem acompanhando alguns jogos dos times brasileiros em 2023. Inclusive, nesse ano ele esteve presente, né, em uma partida do Vasco da Gama. Apesar de ter pouca idade, ele já conseguiu alguns feitos no futebol de Portugal. Em 2016, no Paços de Ferreira, ele chegou no clube com o objetivo de evitar o rebaixamento para a segunda divisão e concluiu, né, esse objetivo ficando ali em 13º. Já em 2019, no modesto Clube Desportivo Mafra, o treinador chegou com a missão de evitar o rebaixamento na segunda divisão. E mesmo com um dos orçamentos mais baixos da segundona, o treinador conseguiu terminar na 4ª posição e levou o clube às 8ª de final da Taça de Portugal. Em 2021, o técnico chegou ao Moreirense, terminou a Primeira Liga na 9ª posição, uma posição acima, né, de quando ele assumiu a equipe. No Marítimo, sua última equipe, ele pegou o time na 17ª posição da tabela e conseguiu terminar na 9ª posição. Esse é o currículo do Vasco Seabra, treinador português de 39 anos, que foi oferecido ao Vasco da Gama, mas as informações que temos é que neste momento o Vasco não vai buscar um treinador estrangeiro, né? O Vasco vai buscar um treinador que conheça aqui o mercado brasileiro, um treinador brasileiro, e as opções principais continuam sendo os nomes, né, mais falados, mais prováveis: Rogério Ceni e Roger Machado. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar essa definição do Vasco. E, sinceramente, eu não duvido nada que, caso o William Batista vença o Botafogo, o Vasco já pense na possibilidade da manutenção do William Batista. Vasco é isso aí, meus amigos. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!